Queridos irmãos e irmãs, que a graça e a paz do Senhor estejam com todos. Amém? Peço que os irmãos abram a Bíblia Sagrada no livro de Deuteronômio. Se é um aviso, as crianças podem descer. As crianças que estiverem aqui podem descer. Tá? Vai ter um cultinho na linguagem delas lá embaixo. Meus irmãos, Deuteronômio capítulo 6, versículos de 1 a 5, é o texto que eu gostaria de refletir com os irmãos nessa noite. Gostaria de falar nessa noite sobre o amor que Deus exige de nós, porque o Senhor fez uma aliança conosco, e Ele espera que nós cumpramos este trato, esta aliança que Ele fez conosco. De vez em quando nós esquecemos o nosso compromisso com o Senhor, de vez em quando nós esquecemos aquilo que prometemos ao Senhor, quando nós o recebemos como Salvador, mas é necessário sempre estarmos relembrando quais são as exigências de Deus e os deveres dos quais o Senhor exige do seu povo, no Antigo Testamento também hoje. Deuteronômio capítulo de número 6, versículos de 1 a 5, diz assim: Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinasse para que os cumprisses na terra que passas a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, uma figura de linguagem para prosperidade. Como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Meus queridos irmãos, o livro de Deuteronômio é o 5º livro do Antigo Testamento, é um livro importante, faz parte de um grupo de livros chamado de Pentateuco, que é a coleção de 5 livros do início da Bíblia Sagrada. E esse livro é uma repetição da lei da história de Israel. Quando o povo de Israel saiu do Egito e ficou por longos anos no deserto, por causa da desobediência e da rebelião de muitos deles, quase toda a nação se prostrou no deserto. E quando o livro de Deuteronômio começa, Israel já está pronto para entrar na terra prometida. Mas como muitos daquelas pessoas que estavam agora ali nas planícies de Moabe, pronto para entrar na terra prometida, não era aquela geração que saiu do Egito e nem a geração que andou pelo deserto. Então era necessário que que Moisés repetisse a lei que foi dada lá no Monte Horebe, no Sinai. Então era necessário que essa geração que estava ali, pronto para entrar na terra prometida, soubesse quais eram os mandamentos que o Senhor Deus havia dado a Israel antigamente, para que eles pudessem obedecer ao Senhor, saber qual era a vontade do Senhor e, ao mesmo tempo, amar ao Senhor de todo o seu coração. Quando você lê o livro de Deuteronômio, você percebe que esse livro tem uma estrutura que é uma forma de um tratado ou de aliança, que era o modo corrente naquela época. Se identificava o mediador da aliança, que aqui era Moisés, havia estipulações, mandamentos, ordenanças e preceitos, e havia uma declaração de sanção, apresentando as bênçãos pela obediência e a maldição pela desobediência. Podemos perceber que o tema central do livro de Deuteronômio é o mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas, tendo em vista a renovação
da aliança com Deus. Essa geração precisava conhecer e saber os mandamentos do Senhor Deus e renovar a aliança com Deus, uma vez que é sempre bom, é sempre necessário estarmos lembrando quais são os mandamentos e a vontade de Deus para o seu povo. O povo de Deus no Antigo Testamento era Israel. Deus escolheu essa nação dentre todos os povos. Deus os libertou da escravidão do Egito, Deus os protegeu, os conduziu pelo deserto, providenciou as suas necessidades, os abençoou, os ajudou, os livrou, e ia cumprir agora a promessa de dar-lhes uma terra, a promessa de abençoá-los. Eles eram um povo de escravos, não tinham leis, não era uma nação, era um povo que a sua índole, a sua mente, era mente de escravo, mas Deus faria desse povo uma nação, uma grande nação. Portanto, o Senhor começa a transformar esse povo escravo numa nação, à medida em que Ele vai dando leis a esse povo, leis civis, leis cerimoniais, leis rituais, leis religiosas e leis morais que está no Decálogo. E o Senhor aqui nesse texto em que nós lemos, Moisés está introduzindo essa fala, e ele diz que ele iria discursar, ele iria falar. O livro de Deuteronômio trata dos discursos de Moisés a essa geração que estava para entrar na terra prometida. São vários discursos que Moisés faz a essa geração e a esse povo. E aqui Moisés, então, vai relembrar este povo sobre algumas coisas que Deus exige desse povo para que eles possam obedecer a Deus, não simplesmente por conta das leis ou por obedecer às leis, mas antes de obedecer às leis, Deus quer que esse povo o ame de todo o coração. Pensando nisso, eu gostaria de refletir brevemente com os irmãos sobre as exigências de Deus para o seu povo Israel no Antigo Testamento, que são as mesmas exigências de Deus para o seu povo hoje, que é a igreja do Senhor. Nós entramos no processo e na etapa da salvação. Hoje nós somos o Israel de Deus. Pela graça e pela misericórdia do Senhor, o plano de Deus foi se descortinando progressivamente, à medida em que o tempo ia passando, o propósito de Deus, o plano de Deus foi ficando cada vez mais claro para a nação de Israel, até a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus é um Deus que, com relação àquilo que Ele exige do seu povo, Ele quer que o seu povo pratique, obedeça e faça. Então, gostaria de falar brevemente sobre as exigências de Deus para o seu povo. A primeira exigência é o que nós vemos aí no versículo de número 4. Logo no início, Moisés diz: ouve Israel. A palavra ouvir, se nós lermos atentamente o livro de Deuteronômio, aparece algumas vezes. No capítulo 4, versículo 1, capítulo 5, versículo 1, aqui no capítulo 6, versículos 3 e 4, 9 e 1. O que nos faz pensar que o Senhor não está apenas preocupado com a questão auditiva. Ouvir aqui não é meramente uma atividade do ouvido, não é meramente uma atividade auditiva, mas possui o sentido de preste atenção, tome cuidado, obedeça. O povo de Deus deve viver em constante atenção. Mas quais foram os fatos que exigiam a atenção do povo de Israel? A primeira coisa, o primeiro fato é os fatos históricos. Deus está dizendo para o seu povo: olhe para o passado e veja tudo aquilo que aconteceu com vocês. Vocês não eram um único povo. Haviam povos melhores do que vocês, haviam povos mais proeminentes, haviam povos que tinham mais capacidade e eram mais fortes que vocês. E olha de onde eu tirei vocês.
vocês eram escravos, vocês estavam sem esperança, vocês sofriam, mas eu tirei vocês lá do Egito, das garras e do poder de Faraó. E quando analisamos os primeiros capítulos de Deuteronômio, podemos perceber que o Senhor está dizendo: ouve, ó Israel, preste atenção em tudo aquilo que aconteceu na história da vida de vocês. E assim também é conosco, irmãos. É muito fácil a gente esquecer de onde nós estávamos e de onde nós estamos hoje. É muito fácil nós esquecermos de outrora, daquilo em que nós não tínhamos e que hoje nós temos. É muito fácil esquecer das bênçãos de Deus. É muito fácil esquecer das misericórdias de Deus. É muito fácil esquecer que vivíamos uma vida ingrata, uma vida de tristeza, de abandono, uma vida de amargura e de perturbação, uma vida de escravidão. Mas o Senhor nos tirou dessa vida. E hoje Ele diz a mim e a você: preste atenção, escute, ouça tudo aquilo que você passou no passado, tudo aquilo que você era no passado e o que você é hoje. Esse povo tinha que relembrar, esse povo tinha que prestar atenção em tudo aquilo que tinha acontecido ao longo da vida deles. Então, isso me leva a pensar que é uma exigência de Deus para esse povo, para Israel. Ouve, preste atenção nos fatos históricos, em tudo aquilo que aconteceu na vida de vocês. Para quê? Para que eles não fossem ingratos. Porque quando nós deixamos de reconhecer aquilo que éramos no passado, e que pela graça do Senhor, Ele nos abençoou, nos ajudou, nos prosperou, nos deu graça, derramou sobre a nossa vida bênçãos tais, é muito fácil, quando nós não nos atentamos para isso, nos tornarmos ingratos. E alguém disse que a falta de gratidão seca a alma e os ossos. A falta de gratidão nos torna amargos. A falta de gratidão nos torna amargurados, tristes. Mas havia uma outra coisa que o povo de Israel devia prestar atenção, precisavam ouvir. Era sobre os atos poderosos de Deus. Moisés começa a dizer a esse povo, a discursar para eles e diz o seguinte: lembre tudo aquilo que o Senhor realizou na vida de vocês. O Senhor não somente abençoou vocês e tirou vocês do Egito, mas é Ele que deu livramento a vocês. É Ele que abriu o Mar Vermelho. É Ele que conduziu vocês por estradas perigosas. É Ele que supriu as necessidades de vocês. É Ele que matou a fome de vocês. Tudo isso pelos atos poderosos dEle. Ouve, ó Israel. Preste atenção, ó Israel, em tudo aquilo que o Senhor fez a você. Ele abriu o Mar Vermelho. Ele fez proezas. Uma nuvem seguia o povo do Senhor durante o dia e durante a noite. O povo do Senhor foi guardado, foi preservado, foi abençoado pela mão poderosa do Senhor. Era necessário que este povo não esquecesse das bênçãos de Deus, dos livramentos que Deus deu a esse povo. E também é necessário nós lembrarmos de quantas portas que Deus nos abriu. E talvez de quantas portas que Deus fechou, para que nós não viéssemos a padecer. E Ele fez isso por causa do seu poder. Ele fez isso por causa da sua grande misericórdia. Ele fez isso porque Ele é o único que pode realmente abençoar a nossa vida. Eu e você podemos ter habilidades. O povo de Israel poderia até ter habilidades, mas tudo que vinha a eles por meio das bênçãos, eram bênçãos do Senhor Deus para a vida deles. A primeira exigência de Deus para o povo de Israel, e a primeira exigência de Deus para a igreja dele, é: preste atenção, escute, ouça, obedeça. Preste atenção em quem você era, e preste atenção no que os atos poderosos de Deus realizou na tua vida,
para que você seja grato ao Senhor por tudo aquilo que Ele fez por você. De repente você pode estar sofrendo agora, mas o Senhor já fez muitas coisas abençoadoras na sua vida. O Senhor te livrou, talvez, de situações em que você nem sabe, pelo seu grande poder. Mas o segundo dever do povo de Israel para com o Senhor era conhecer quem Ele é. Porque Moisés continua dizendo: ouve, pois, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, Ele é o único Senhor. Existe uma tradução que diz: o Senhor é um. Mas, porém, essa não é uma boa tradução, porque o povo de Israel estava para entrar em uma terra onde a cultura era uma cultura perniciosa, corrupta. A filosofia daquelas pessoas, a religião daquelas pessoas, admitia para si uma pluralidade de deuses, admitia para si várias ideias diversas, e misturava todas as crenças em uma coisa só. Isso é o tal do sincretismo. Conhecer a Deus, aqui ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, ou seja, conhece o Senhor, saiba quem é o teu Deus. O povo de Deus precisava ter conhecimento sobre o ser de Deus e os seus atributos. Logo no início de um livro de João Calvino, a instituição da religião cristã, ele diz: quase toda a sã doutrina consiste nestas duas partes, o conhecimento de Deus e de nós mesmos. Muitas pessoas, às vezes, blasfemam contra Deus, se rebela e se revolta contra Deus, porque não conhece, não sabe quem é Deus, porque quer fazer com que Deus se adapte à nossa vida, à nossa natureza, ao modo de vida do qual nós estamos acostumados. Mas se existe uma coisa que nós temos que ter consciência e saber, é que nós somos seres humanos falíveis, e Deus é um Deus grandioso, transcendente, inimaginável. O povo de Israel tinha que saber sobre os atributos de Deus, saber quem Deus é. Quando eu sei quem eu sou, quando você sabe quem você é e como é a natureza humana, e quando você sabe quem Deus é, a grandeza dele, você passa a se comportar de maneira diferente. Você passa a entender que muitas vezes aquilo que você está sofrendo não é um motivo de preocupação, não é um motivo de rebelião contra Deus. Esse texto ensina a unidade de Deus. A terra para onde o povo de Israel ia, os israelitas, possuíam um grande panteão de deuses. E Deus está dizendo: eu não sou mais um Deus entre todos os deuses, mas eu sou o Deus, eu sou o único Deus, eu sou o único Deus verdadeiro. Os deuses daquelas nações são invenções humanas, invenções das necessidades das pessoas, mas eu sou o verdadeiro Deus. E quando nós olhamos a história do povo de Deus, o povo de Deus fracassa e esquece que Deus é o único Deus. Ele não é mais um Deus no meio dos outros deuses, Ele é o único Deus. Assim também a natureza humana, como era no passado, é hoje. Tem a tendência, a inclinação de aceitar, de inventar e de criar e produzir muitos deuses. Nós também criamos os nossos deuses. Os nossos próprios ídolos são objetos, sentimentos, afetos, comportamentos, e por vezes se tornam deuses em nós e deuses para nós. Mas Deus é único. Certa vez Jesus disse àqueles que confiavam mais na previdência das riquezas do que na previdência de Deus: ninguém pode servir a dois senhores. Quem é o teu Senhor? Quem é o meu Senhor? Quem ocupa o primeiro lugar no meu coração?
quem deve ocupar o primeiro lugar no pódio do seu coração, quem deve ocupar a primazia na igreja do Senhor, quem deve ocupar o trono do nosso coração. O Senhor Jesus disse àquelas pessoas que confiavam que as soluções dos seus problemas estavam apenas em ter um dinheiro, recursos financeiros, e Ele disse: ninguém pode servir a dois senhores, não há dois senhores para aqueles que servem ao Deus verdadeiro. Jesus diz: porque um deles vai ter que ser aborrecido, e um deles vai ser amado. Você vai se devotar a um e vai desprezar o outro. Não há parcialidade. Não há espaço para dúvida. Não há espaço para dividir a sua confiança. Não há espaço para dividir o seu coração, o seu afeto, o seu amor. Não há espaço para o Senhor Deus. Ele não admite, Ele é inflexível, no sentido de que Ele deve ocupar em nossas vidas, em nossos corações, o primeiro lugar. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas, Jesus disse nessa ocasião. E isso é verdade ainda hoje. Nós não podemos servir a Deus e às nossas ansiedades. Nós não podemos servir a Deus e ao nosso amor e afeto descontrolado por alguém, por algo. Nós devemos saber quem Deus é. Dizer que há um único Deus é entender que no período da nova aliança, Jesus também fez reivindicações de ser, de possuir os atributos da divindade. Ele disse certa vez: eu e o Pai somos um. Tudo aquilo que o Pai é, eu sou. Tudo aquilo que o Espírito Santo faz e é, o seu ser, os atributos, eu também sou. Por isso Jesus não é um mestre iluminado. Por isso Jesus não é uma pessoa boa. Por isso Jesus não é um revolucionário. Não é um homem iluminado. Jesus possui em si todos os atributos da divindade. É por isso que confiar em Cristo para a sua salvação de fato vai acontecer. Esse texto, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, não contradiz a deidade de Cristo. Cristo também possui em si os atributos da divindade. A nossa confissão de fé de Westminster, símbolos de fé da nossa igreja, da teologia reformada, diz: há um só Deus, essencialmente vivo e verdadeiro, que é infinito em seu ser e perfeição. Na unidade da divindade, há três pessoas de uma mesma substância, poder e eternidade: Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Portanto, era necessário que a nação de Israel, o povo de Israel, entendesse que na grande pluralidade de deuses inventados pelas nações de Canaã, havia somente um Deus, e eles deviam amar e obedecer somente um Deus. Mas esse Deus, essa essência, subsiste em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Mas esse texto não reflete apenas a unidade de Deus, mas reflete a singularidade de Deus, ou seja, a particularidade, a incomparabilidade de Deus, a peculiaridade de Deus, ou seja, ninguém é como o nosso Deus. Quem é que criou o universo? Quem é que fez um plano de salvação? Quem é que criou a história do mundo? Quem é que abriu o mar vermelho? Quem é que andou sobre as águas? Quem é que ofereceu salvação aos perdidos? Deus é singular, inigualável, incomparável, distintos dos demais. Somente Deus é todo-poderoso. E o que me alegra é que nós servimos a esse Deus. O que me alegra é que essa igreja é a igreja desse Deus poderoso. E esse Deus não mudou. Por isso, nós podemos confiar plenamente de que tudo aquilo que está registrado na sua palavra
seus mandamentos, as suas ordenanças, os seus estatutos, as suas promessas. Tudo isso, algumas coisas se cumpriram e muitas outras se cumprirão. Ouve a Israel, preste atenção, escute, o Senhor, o nosso Deus, Ele não é apenas um, mas Ele é o único Senhor. Ele é o único Deus do qual você deve se ajoelhar, reverenciar e prostrar e adorar a esse Deus. Essa é a segunda exigência de Deus, conhecer a Deus, saber quem Ele é. Quando você conhece a Deus, sabe quem Deus é, você sabe que nós não somos nada. Somos simplesmente pó, não somos nada diante da grandeza desse Deus. E ajoelhados podemos clamar misericórdia a Ele, para que Ele venha ao nosso encontro, nos erga, nos renove, nos restaure por seu imenso poder. Terceira e última exigência de Deus para o seu povo é que o seu povo deveria amá-lo. Aqui refere-se um passo além. Não basta conhecer quem é Deus, porque os eruditos e muitos outros doutores e teólogos sabem muito bem quem é Deus e muitas vezes não se humilham diante da grandeza desse Deus, ainda que isso deveria produzir em nosso coração, em nossa mente, em nosso intelecto, o conhecimento de quem é Deus e quem nós somos e a nossa pequenez diante da imensidão desse Deus. Mas o povo de Israel no Antigo Testamento e o povo de Deus hoje, a igreja, deve conduzir-se diante desse Deus com amor. Meus irmãos, aqui reside o maior dos nossos desafios. Deus nos ama e a reação que Deus espera de nós é o seu amor. É muito bom, é muito aconchegante, é muito gostoso para nós pensarmos, Deus nos ama. Oh, que amor bendito, maravilhoso, eletivo, incondicional de Deus, mas Deus espera que nós o amemos também. O amor é a resposta de gratidão que nós podemos devolver ao Senhor. Em certo sentido, o amor vem antes da obediência. Às vezes nós podemos até obedecer, mas se nós obedecermos sem o amor, isso não de nada vale, é inútil diante do Senhor. A nossa obediência deve vir misturada, a nossa obediência deve vir depois do nosso amor ao Senhor. Nós temos experiência disso, nem tudo aquilo em que nós somos levados a obedecer, nós gostamos disso. Nós somos levados a obedecer e a pagar os nossos impostos, taxas, tributos. Nós somos levados a obedecer os semáforos, as leis. E muitas vezes nós fazemos isso por uma obrigação, mas não porque nós amamos fazer isso. Porém, com o nosso Deus deve ser diferente. Nós não devemos obedecê-lo por achar que Ele é um ser tão grande, tão poderoso, ou até alguns pensam que Ele é um Deus bravo, irado, então é melhor obedecê-lo do que ser fulminado por Ele. Mas não é assim que nós devemos nos comportar com esse Deus. Deus quer que o seu povo o ame, até mesmo antes que obedeça. Porque você pode ser uma pessoa que saiba obedecer, mas que não há amor ao Senhor no seu coração, e a mim também. E o povo de Israel, na história da sua vida, aconteceu muito com esse povo. Quando você obedece e não ama, você se torna um legalista. Você se torna uma pessoa que obedece às leis por simples conveniência. Mas quando você ama, você pode até obedecer às leis, mas a postura sua diante dessa lei é diferente. Você obedece porque você entende que, de certa forma, isso vai trazer algum tipo de benefício. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, e aqui está o grande desafio da nossa vida, e aquilo que eu quero
pontuar nessa noite, que seria a nossa renovação da aliança. O Senhor fez uma aliança com os patriarcas, fez aliança com Adão, com Noé, com Abraão, com Moisés, com Davi, mas Cristo é o cumprimento total da aliança de Deus. E nós devemos constantemente prestarmos atenção como é que nós estamos nos conduzindo diante dos estatutos, dos mandamentos, dos preceitos de Deus. Estou eu obedecendo os mandamentos, estatutos e a lei de Deus por mera conveniência, por obrigação, assim como eu obedeço às leis de trânsito e o semáforo vermelho, que não pode passar, mas se der a oportunidade eu atravesso, simplesmente por legalismo religioso? Ou eu amo ao Senhor a ponto de obedecer aos seus mandamentos? Meus irmãos, ao longo da nossa jornada espiritual, aquele trato, aquele acordo, aquele contrato que nós fizemos lá atrás com o Senhor, vai se esfriando. Isso acontece às vezes no relacionamento conjugal. Muitas pessoas, no dia do casamento, fazem votos e juras de amor, na pobreza ou na riqueza. Mas muitas vezes, a experiência nos diz que quando a pobreza bate a porta, a coisa complica. E os afetos e os sentimentos ficam comprometidos e ficam abalados. Então é muito normal que, pela nossa natureza humana, diante das adversidades da vida e da temporalidade da nossa existência e do tempo que vai se passando, é muito comum que às vezes a gente vai esfriando o nosso ímpeto, o nosso desejo de servir ao Senhor, de participar, o nosso desejo de contribuir com a obra do Senhor, o nosso desejo de contribuir na igreja, com os trabalhos. É muito comum que, ou pode ser comum, que isso ao longo do tempo vai se esfriando. É possível que ao longo do tempo a gente pare de orar. É possível que ao longo do tempo a gente pare de ler a Escritura. É possível que ao longo do tempo a gente pare de perdoar, pare de amar. É possível que ao passar o tempo, o amor que nós tínhamos quando estávamos iniciando a nossa fé esfrie. Mas assim como Moisés era o mediador desta aliança, que era a aliança que Deus fez com o seu povo. E que essa geração que estava ouvindo o discurso de Moisés deveria amar ao Senhor de todo o coração. Assim também hoje, meus queridos irmãos, nós devemos amar ao Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. O que o Senhor espera de nós, o nosso amor a Ele, consequentemente nós vamos obedecer. E falando em amor, nós podemos dividir também o nosso amor, que deveria ser plenamente a Deus, com outras coisas, semelhante a criarmos ídolos em nossos corações. Podemos amar mais outras coisas do que ao Senhor. Podemos dedicar todo o nosso coração, a nossa alma e as nossas ações a tantos ídolos modernos que pressionam a nossa vida. Mas, meus irmãos, o relacionamento com o único Deus tem de dominar toda e cada esfera da nossa vida. Quer a vida de ação, quer a vida de pensamento, quer a vida de emoção. Não pode haver área da nossa vida em que a pessoa ou coisa venha antes do nosso compromisso com o único Deus. Quem deve ocupar o pódio do meu coração, da minha alma e do meu entendimento? Quem deve ser a pessoa principal? Alguém disse que idolatria
Não é amar menos as coisas, mas é amar mais a Deus. Pode ser que seja assim. Porque à medida em que amamos mais a Deus do que objetos, afetos e sentimentos, o nosso amor por essas coisas ele vai diminuindo. O nosso amor pelo Senhor vai aumentando cada vez mais. Meus irmãos, que Deus abençoe. A advertência, o desafio para mim e para você é que, se for necessário, renove a sua aliança com Deus. Assim como aquele povo precisava renovar a aliança com Deus por meio da repetição das leis e pelo entendimento de que eles deveriam obedecer ao Senhor por amor. Assim também pode acontecer conosco. Nós talvez precisamos renovar a nossa aliança com Deus. Talvez nós precisamos cantar como aquele corinho, um vaso novo. Faz, Senhor, de mim um vaso novo. E se o Senhor encontrar em mim e você um coração contrito, se o Senhor encontrar em mim e em você um coração disposto a obedecer, um coração disposto a amar, então aí nós saberemos o que é a verdadeira felicidade, o que é verdadeiramente gozar a bem-aventurança. Aqui já, nessa terra, é possível isso, se atendermos ao Senhor, ouvirmos ao Senhor, se sabermos quem Ele é, e se o amarmos em primeiro lugar, em detrimento das demais coisas. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe em nome de Jesus. Amém.